Exclusiva FM. Hoje, estreando o nosso programa, estamos aqui com a Mites, eu mesma, Milene e Kátia Teixeira. Uhul! É um prazer, gente. Então a gente está contente de dividir um pouquinho do nosso conhecimento e principalmente aprender com a galera que vai escutar aí a Rádio Exclusiva FM e curtir a página do Facebook. É isso aí, vai ser um programa muito gostoso, né, meninas? E pra você que tá ligadinho aí com a gente agora na Exclusiva FM 97.9, isso mesmo. Tá iniciando gestão com elas e assim, o tema de hoje, empreender sem dinheiro, sem grana, sem bufunfa. Dá pra empreender assim, meninas? A gente tá aqui pra dizer pra vocês que sim ou que não. Se você quer saber, continue no programa com a gente. E a gente quer agradecer a liberação dessas poderosas aqui, as empresárias das suas empresas hoje. Então a gente quer agradecer a VST, Soluções em Software, a Boutique do Contador, o Agora Que São Elas e a Planejar Brasil, que liberou todas nós para passar um tempinho da nossa tarde aqui com vocês. E agradecer a equipe que está lá cobrindo a gente, né? Porque pra gente estar aqui, nossa equipe está lá cumprindo as funções. Mas antes de a gente entrar no tema do dia, vamos falar um pouquinho de notícia da semana. E um papo que vai rolar essa semana é a Copa do Mundo, né, gente? Gente, tá aí. Chegou. Alguém viu rua pintada? A minha rua foi pintada esse final de semana, por incrível que pareça. Eu vi algumas ruas próximas pintando, mas quase ninguém. Os comércios estão sem cor, né? Alguém foi Então, pra não tem Frente verde e amarelo. Alguém foi pra 25 de março? Não, Ver como é que tá? mas então, e aí eu vou até contar por que a minha rua tá pintada. Tá. Perto da minha casa tem uma loja de tinta, daquelas tintas recuperadas. E o cara, coitado, ele fez uma puta de uma promoção das cores, como ele faz todos os anos, e todos os anos no meu bairro tem uma disputa ali, uma competição das casas no Natal, e quando tem Copa, da melhor rua da Copa, o pessoal se organiza. E esse ano não rolou. Então, quando chegou ontem, ele doou uma parte das tintas, e aí a molecada tava dando um trato lá nas ruas. Mas não foi nada espontâneo, nada como nem perto do que eram as outras Copas. Eu uma pena. acredito, gente, que na verdade o 7-1, né, foi uma bofetada na nossa cara pra gente entender que as coisas evoluem, assim como as empresas, né? E aí já linkando os dois assuntos, meninas, quando a gente fala em empreender sem dinheiro, né? Bota um papinho aqui pra quem tá nos ouvindo, né? O que vocês acham disso? Eu gostaria de iniciar falando que engraçado, eu não vejo como sendo o maior problema iniciar uma empresa sem dinheiro. Esse pra mim realmente não é o maior quesito que fala uau. Eu fico muito preocupada quando as pessoas abrem empresas e não conhecem, por exemplo, o seu público-alvo, né? E a gente sabe que os índices falam que as empresas fecham não é por grana, não. É porque não sabe pra quem tá vendendo, né? E isso tem tudo a ver com a Copa, né? Por quê? Empreender sem dinheiro. Tem alguns negócios que, na verdade, não é que não precisam de dinheiro, mas eles são sazonais. Que é o caso dos brindes, do que entregam na Copa, como a Mercedes estava dizendo. Apesar das pessoas estarem um pouco mais desmotivadas em pintar a rua, em comemorar, existem donos de negócios, existem empreendedores sazonais, né? E aí, eu comento isso porque eu conheço uma pessoa que ele se aposentou já, só que na época de Copa do Mundo, festa junina ou Natal, ele abre a esquina só pra isso. Só pra vender enfeite de Natal, só pra vender os apetrechos de Copa do Mundo, enfim. É uma loja temática, né? Uma loja temática. E é uma forma de motivar a região. Por quê? Se na região também não tem alguém que incentive isso, cada vez menos nós vamos ter pessoas querendo comemorar. Enfim, a Kátia falou do 7-1, mas eu acredito que o brasileiro é um povo que... esperançoso. Não, a hora que começaram os jogos e o Brasil começar a ganhar, pode ser que a coisa mude. Mas, de verdade, eu acredito que isso foi um susto. A gente tomou meio que um susto ali. Não foi só a perda da Copa, né? Agora, Cris, a tua experiência, porque você, contadora há anos, né? Você conheceu gente que bateu na sua porta e empreendeu sem grana? Muitas pessoas. Normalmente é o que acontece, né, Kátia? Normalmente, a maioria, eu digo que 95% ou mais dos empresários vão abrir empresa sem grana para abrir empresa. E o que eu acho pior do que não ter o dinheiro é não ter um planejamento
não ter foco, não saber, igual você falou, o público-alvo. Quando eu pergunto para o empresário, qual que é o seu diferencial? Por que eu compraria de você e não da Mites? Aí fica, né? Bom, meu diferencial é atendimento. Tá bom, mas atendimento é obrigação, né? Um bom atendimento, a entrega no prazo, isso é obrigação. Mas o que te faz comprar de você e não do outro, que faz a mesma coisa com você? E as pessoas não sabem responder. Mas não sabe mesmo, Cris. É assim, isso a gente percebe até nos encontros que a gente faz. Eu acho que essa pergunta, qual é o seu diferencial, dependendo do momento que tá a empresa, ela é muito cruel. Porque realmente ela não sabe qual que é o diferencial. E aí acho que a gente tem que contextualizar essa palavra. Na verdade, não é qual o seu diferencial, é qual o seu ponto forte. Porque às vezes não tem nenhuma diferença, mas existe um ponto forte que te diferencia do concorrente. Então, Quando você tá abrindo ela, você não sabe ainda. Você tá tão cru que você não sabe. Puxa vida, mas vou discordar. Eu acho que o teu diferencial quando você tá abrindo sua empresa é empreendedor, né? Qual é a dor que você tá resolvendo? Né? O empreendedor hoje ele é um solucionador. Então, pra você que tá em casa pensando, eu quero ser dono de um negócio, você vai solucionar que dor? Né? Primeiro, qual dor? Depois, de quem é essa dor? Né? Então eu acho que o diferencial, quando você tá abrindo sua empresa, você tá lá, você quer falar e agarrar com os dentes. E aí você vai perdendo ao longo do caminho o brilho no olhar, né? Que te levava, porque aí você vê as contas vencendo, né? Eu ia falar isso. Às vezes, o que acontece? Eu pergunto, às vezes, quando vem empresários que já tá há algum tempo empreendendo, mas que tá com dificuldade, etc., porque não... tá 1 ano, 2 anos, ainda não sabe qual que é o diferencial, por exemplo. E aí eu pergunto assim, mas o que te deu brilho no olho quando você abriu o negócio? O que te motivava a ter aquele brilho no olho e falar do seu negócio de boca cheia? E muitas vezes a gente percebe que eu acho que o ponto principal que eu vejo é não conhecer realmente o público-alvo. Então, assim, vamos falar assim, o meu atendimento é assim, mas normalmente é porque eu gosto de ser atendida assim. Isso não significa que o meu público gosta de ser atendido daquela forma. É isso mesmo. Eu gosto da solução, eu gosto desse papel amarelo, mas eu não pesquisei se o meu público gosta do papel amarelo, se ele não quer receber o papel vermelho. Você sente isso, Milene? Porque você... Olha, gente, quando eu vou falar aqui porque eu vivi isso. Quando eu fui contratar a Milene para ela fazer meu site... Foram 6 horas de conversa sobre o site. Nós somos amigas, mas foram 6 horas efetivas de conversa para ela entender que cor eu gostava, enfim. Você percebe, às vezes, quando você vai fazer essa pergunta para esse pessoal, que nem eles sabem o que eles querem, o que estão vendendo? É verdade. Na real, isso acaba sendo o meu diferencial, que não deveria ser. Porque eu acredito que eu não faço mais que a minha obrigação de preencher um briefing detalhado para entender o que o meu cliente precisa. Só que são 2 pontos de vista, e muito bacana você ter puxado essa conversa, Kátia, porque muitos clientes meus falam, nossa, que legal, porque a empresa anterior ou outras empresas que eu contatei não me perguntaram tudo isso. E acaba sendo o meu diferencial naturalmente. E eu não acho que isso é diferencial, eu acho que é o básico você saber entender o negócio para entregar o melhor. Só que até pegando o gancho da Cris, muitas vezes eu acredito que as pessoas, os empresários e empreendedores, não entregam nem o básico. Para falar em diferencial, a gente precisa entregar o básico. Então é uma pergunta... Você vai falar, Mirtz? Para quem tá aí ao vivo escutando, a gente não concorda em tudo, tá? Então não estranhem. E a gente tem opiniões diferentes. Acho que é isso que soma esse time. Quem não conhece o Gestão com Elas, frequenta aí a Rádio Exclusiva. Nós estamos juntas há 1 ano e meio. E aos poucos vocês vão conhecendo um pouco mais das nossas empresas, das nossas personalidades e da nossa amizade, que discorda muito. Ainda bem, né? Não é? Ainda bem. Então, eu finalizo que o diferencial é muito importante, claro, eu não estou desprezando isso, mas quem não entrega o básico, é difícil ter diferencial. Não, eu concordo, mas assim, o que a gente tem que entender é que existe o empreendedor raiz lá, aquele cara que está na batalha, que funciona diferente. Quando ele monta o negócio dele, ele monta para sobreviver. Ele não tem a
menor ideia do que ele vai fazer ali na frente. Então, é muito bonito a gente falar, nossa, eu vou sentar fazer o meu plano de negócios ou blá, 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 blá. Não vai. Porque ela vai fazer bolo porque ela sabe fazer bolo, na conta que ela sabe fazer pra vender. Se perguntar pra ela qual o seu diferencial, cara, ela não sabe. Agora pergunta pra ela qual que é o teu ponto forte. Ela fala, nossa, o meu brigadeiro é o melhor do mundo. E aí você consegue tirar dessa pessoa qual que é o diferencial dela. Tá, não, agora Então, é. mas aí ela vai precisar de uma mentoria, de alguém que... Ou ouvir o nosso programa, Cris. É só ela ouvir o nosso programa que ela vai aprender. Boa, Entendeu? ou me contratar como contadora, né? E uma coisa que eu quero chamar a atenção pro exemplo da Milene, que ela coloca que eu também sou cliente dela. E assim, a Milene ganhou, nem era amiga dela ainda, quando eu encomendei o meu primeiro site com ela, não era mesmo. E ela me ganhou ali, tanto que eu brinquei com ela. Falei, cara, se você não fosse sócia da empresa, eu ia te contratar pra minha. Porque o atendimento dela é acima da média. Porém, eu duvido que ela montou esse briefing com esse intuito. Ela montou esse briefing com o intuito de atender a empresa dela e isso se transformou num diferencial. Sem dúvida. Então, quando ela montou a empresa dela, ela não montou assim, olha, eu vou ter minha empresa de site que vai ter um briefing. Não, Essas são pessoas- processos que vão sendo Exatamente. melhorados. Por isso que eu acho cruel perguntar pro empreendedor que tá começando qual é o seu diferencial, porque, na verdade, ele não sabe nem o que ele tá fazendo na vida dele. Ele tá... Eu concordo. Eu tô Então- indo sobreviver. Mas então, vamos conversar aqui, meninas. Pro pessoal da Exclusiva FM aí 97.9. Gestão com elas está no ar, pessoal. Voltando ao assunto, se a pessoa não sabe realmente qual é o diferencial, se ela não tem dinheiro, você que tá em casa ouvindo, espera um pouquinho, ouve mais um pouco, porque é perigoso, né? Empreender, gente, não é diversão. Né? Empreender é papo sério, é coisa séria. Sabe por quê? Porque você tá optando na sua vida por acordar desempregado todo dia, cara. Você é empreendedor, tá nos ouvindo? Você optou por acordar desempregado todo dia. Vai ter dia que você vai ter grana para pagar suas contas, vai ter dia que não. Então pensa muito bem antes de ir por esse caminho. E às vezes é por necessidade e oportunidade. Necessidade vai ter que ser porque você precisa trabalhar, precisa pôr comida na mesa. Agora, o fato de sem dinheiro ou sem dinheiro não te inibe a ir procurar alguns lugares que pode Exatamente. orientar você de graça, não é, Mirce? Não, tem várias iniciativas hoje, assim, como a gente faz questão de oferecer conhecimento a partir de gestão com elas. Existem várias iniciativas gratuitas que o pessoal pode procurar. Hoje em dia não existe desculpa para não ter conhecimento. Verdade. A não ser a preguiça mesmo, gente, não tem outra. Mas, no meu ponto de vista, muito pior do que começar sem dinheiro, porque acho que dá para começar sem dinheiro sim. Também acho. É você ter um negócio que não gera dinheiro. Então, não ter feito a conta para dar lucro à tua empresa, não ter esse cuidado inicial, por mais cru que seja o seu negócio, Sim. por menos que você tenha conhecimento, isso é o mais grave, né? Negócio tem que gerar dinheiro, mesmo que ele comece sem Eu dinheiro. sempre Legal. falo para os meus clientes que empresa tem que ter lucro. Então, se você abriu empresa para não ter lucro, ou você abriu um emprego, né? Exatamente. Ou é melhor você trabalhar em alguma outra empresa. Legal. E, gente, o pessoal aqui no Facebook tá pedindo pra mandar beijo, abraço. Madalena, um abraço. Bruna, Tem sim, gente até um da beijinho. Suíça aí assistindo a gente. Oba. Luana Guedes, obrigada. O pessoal é fã aqui. Legal. Ó, a gente já começou no primeiro dia cheio de fã. Gente, desse jeito a gente vai ficar vaidosa. Obrigada, viu? E aí, eu quero fazer uma observação, um questionamento para que a gente responda, né? É pior empreender sem dinheiro ou ter o dinheiro e não fazer o planejamento? Nossa. Olha, gente, eu tive 12 empresas, tá? Dessas 12 já doei, já vendi, quebrei 2 vezes e com algumas eu venci. E eu posso dizer que uma das quebras que eu tive foi com grana, tá? Montei tudo e não entrou um cliente dentro daquele consultório que eu gastei uma grana ali na Rua Pucarana. Então, o pessoal de Tatuapé que tá nos ouvindo, era aí na Rua Pucarana, lindo de morrer, uma puta grana. E quer saber o que aconteceu? Nada, não entrou ninguém. Então, olha a importância, né, do público-alvo aí. Mas eu ainda acho que o que vale mesmo... E outra coisa, gente, não adianta ter inveja da amiguinha. A amiguinha faz um bolo delicioso, né? Uhum. Aí você vê a amiguinha ganhando dinheiro, fazendo uma escova melhor no cabelo, usando um esmalte mais bacana. Aí você fala, eu vou vender bolo, cara. Só que você não é boa na cozinha. Não adianta também. Empreender tem que ser, né, nato, tem que ser com amor, para você superar as horas que vierem. Eu acho que os mais momentos do que ruins. ser nato, eu acho que você tem que ser responsável. Porque quando você abre uma empresa, você assume uma responsabilidade que as pessoas não entendem, né?
Mas quando você abre uma empresa, você trabalha muito mais do que quando você é empregado de uma empresa. Você emprega pessoas. Tem a família dessas pessoas que dependem de você pagar esse salário em dia, de fazer aquela pessoa estar num ambiente agradável, porque se ela não estiver num ambiente bacana, ela vai chegar em casa e vai descontar na mulher, nos filhos, né? Vai estar mal-humorada, vai estar estressada. Então, olha a nossa responsabilidade. Fora a nossa família e o nosso entorno, né? Então, a responsabilidade de empreender, eu acho que a primeira coisa que a pessoa deveria pensar na hora de abrir um negócio é a responsabilidade de empreender. Qual que é o tamanho da minha responsabilidade? Mas sabe que pra ilustrar, eu acho que bem isso, o que é não ter dinheiro, o que é você abrir uma empresa sem planejamento, um filme super indicado pra isso é o Disney antes do Mickey. Vocês assistiram? Sim. É muito... Você assistiu, Mi? Não. Então, Nossa, legal. gente, é spoiler, hein? Então, quem quiser assistir, muda. Tá pros ouvidos agora. O que ele faz ali? O que ele conta, o Walt Disney? Antes do Mickey, ele teve 2 iniciativas. A primeira, que ele queria vender a arte dele, então ele se cercou de pessoas que também eram artistas e ele não cuidava da gestão. Então ele vendia pelo custo, resumindo, ele quebrou. O primeiro viés que ele teve ali, que foi o cinema não pagá-lo, né, pelo filme entregue, ele não tinha recurso, porque ele trabalhava pelo custo, ou seja, ele não fazia nada de gestão. Quando ele decidiu começar de novo na Califórnia, aí ele chamou o irmão dele para fazer a gestão. Porque nesse meio tempo ele ficou procurando emprego no estúdio. Na verdade, ele não queria um emprego, ele ficava lá sentado observando como que o estúdio funcionava. E ele percebeu, ele falou, aqui eles ganham dinheiro porque as pessoas têm funções específicas. Cada um cuida da sua parte. Não é que, como eu fazia antigamente, que todo mundo fazia de tudo e ninguém fazia nada. Então ele chamou o irmão dele, que era um gestor muito bom, e que na verdade na história da Disney ele é reconhecido como o melhor gestor da indústria do entretenimento, que é o Roy Disney. E ele começou a fazer a gestão. Aí o que ele quebrou a cara de novo, né? Com um primeiro personagem que ele criou, que era o Coelho Osvaldo. Porque ele não se assegurou de proteger a obra dele. Então ele não registrou a marca, ele não registrou os direitos, e aí tomaram dele. Então, quando ele começou a terceira vez, ele começou com gestão, registrando tudo bonitinho. Foi quando ele lançou o Mickey e aí virou o que virou. Mas a história dele é a história de um empreendedor comum. Começa sem dinheiro, sem dinheiro, sem planejamento e sem cuidado. O que dá? Dá errado. É isso mesmo. Então, quem quiser ver esse filme, vale muito a pena. Arrepiou muito. até o fato dele ter conseguido depois de tudo isso. Sabe que hoje de manhã eu fiz a lição de casa e eu entrevistei um empreendedor nato. E perguntei pra ele se ele começou com dinheiro ou sem dinheiro, né? É o Reginaldo Gonçalves, da Planejar Brasil. E aí ele contou, né, um pouquinho da história, que ele pegou a rescisão dele pra empreender. Mas que o dinheiro acabou muito rápido, porque quando a gente fala em rescisão, a gente fala em rescisão hoje em dia de 5 mil a 30 mil. Quem conseguiu uma rescisão maior que isso está há muito tempo numa empresa e ganhando muito bem. E, gente, mesmo que você conquiste, né, porque você trabalhou para isso, uma rescisão de 100 mil reais, acaba muito rápido para quem empreende. Parece muito dinheiro, né? Parece. Você fala 100 mil reais, nossa, eu vou montar o meu negócio. E muitas pessoas se sentem comprando o emprego, que é um problema também. E agora vai, 100 mil é dinheiro. Gente, 100 mil reais acaba muito rápido se sua despesa é alta. Então... E eu já vi muitos empreendedores abrirem empresa com muito dinheiro e que quebraram, não viram e quebraram. Exatamente. Mas o papo está muito bom, só que a gente vai ter que ir para o intervalo e eu vou